Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Abrindo falando daquela situação da rodovia BR-116, atualizando para você que precisa passar pela estrada. Atenção, reaberto o trânsito lá na BR-116, quilômetro 84. Reaberto, pelo menos em meia pista, porque como você viu aqui na edição anterior do boletim, há trabalho para muito tempo nesse local. A CRT empurrou todo o material que desceu da encosta para a faixa sentido Rio de Janeiro e colocou ainda aquelas proteções e vem fazendo esse sistema pare e siga. E deve ficar dessa maneira por um longo período, até a retirada de todo o material, análise da encosta e início do trabalho de contenção naquele local. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, da Secretaria Municipal de Defesa Civil, no último período analisado foram 18 ocorrências aqui no município, 5 relacionadas a quedas de árvore e 7 de deslizamentos de terra, além dessa aí outras 6, também casos de vistoria técnica em muros de residências, não houve vítimas. E atenção você que mora nesses bairros que eu vou falar agora. Essa situação, logicamente, preocupa do Vale da Revolta, mas outras regiões estão com grande acumulado de chuva, principalmente o bairro principal, Granja Florestal, 49 milímetros, aliás, 77 milímetros, Granja Florestal, 49 em 3 córregos e 46 milímetros acumulados na região do bairro do Alto, material coletado aí pela Defesa Civil na estação do bairro do Alto. Então, lá 2 dias atrás, nós falamos aqui desse acumulado de chuvas, destacando aí que havia uma preocupação no Vale da Revolta, que naquele momento era o bairro com maior acumulado e ocorreu esse grande escorregamento de terra. Agora, a principal atenção da Defesa Civil na Granja Florestal. É o bairro com maior acumulado de chuva no período de 24 horas. Atenção, você que é morador da Granja Florestal. Qualquer situação de risco, deixe a residência, procure um local seguro e acione a Defesa Civil no telefone 199. Vamos falar agora de emprego. Saiu a primeira relação de vagas do ano do balcão do Cine aqui no município. 162 oportunidades. Vamos dar uma passada aqui. Vagas para quem tem experiência profissional. Por exemplo, 2 vagas para ajudante de cozinha, outras 2 para auxiliar, 3 vagas para balconista, 8 vagas para costureira com experiência em máquinas industriais. A gente tem ainda outras vagas aqui relacionadas pelo Cine Teresópolis, também para quem tem experiência. Por exemplo, 5 vagas para cozinheiro, 14 vagas para garçom e outras oportunidades, eletricista, estampadora, estoquista, e tem também oportunidades para quem não tem experiência profissional. Linha de produção, auxiliar de linha de produção, 10 vagas, 4 vagas para carregador de caminhão, 1 para entregador e 2 para frentista. E ainda oportunidades para PCD, que é pessoa com deficiência, ali 1 vaga para a caixa de loja e 5 vagas para motorista de ônibus urbano e ainda 1 vaga para auxiliar administrativo. A gente tem agora aqui os endereços, Tem lá o site da prefeitura, mas também você pode procurar o atendimento presencial. O Cine fica lá na prefeitura, no 1º piso do Palácio Tereza Cristina, atendimento de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até meio-dia e depois de 13 às 17 horas, ou lá no bairro de São Pedro, Às vezes é mais fácil você procurar no bairro de São Pedro, atendimento lá na Casa do Trabalhador, que fica no número 100 da rua Luiz Nogue Júnior. O horário de atendimento é o mesmo, dias e horários, segunda a sexta, 9 ao meio-dia e depois 13 às 17 horas. Recebemos aí diariamente muitas reclamações em relação ao trânsito, principalmente no centro da cidade. E às vezes, esse tumulto é causado pelos próprios motoristas. Olha só uma imagem que recebemos de um telespectador da Diário TV. O caminhão parado lá na Duque de Caxias, na ponte, faixa amarela e ainda tem ali na frente uma placa de proibido parar e estacionar. A gente sabe, logicamente, a gente sabe que a pessoa está trabalhando,
está fazendo entregas aí no centro da cidade, mas não se pode deixar o caminhão em qualquer local atrapalhando o trânsito e outras pessoas que também estão trabalhando ou caminhando para o trabalho. A gente sabe que a cidade cresceu bastante, há poucos locais de carga e descarga e também há motoristas que não respeitam esses locais específicos para os caminhões, mas isso não dá o direito de parar, né, de qualquer maneira em qualquer lugar. Isso abre também, né, a discussão para a própria prefeitura, né? Tem que se pensar um local diferente, adequado para a carga e descarga. A cidade cresceu muito, não só mais lojas recebendo mercadorias, mas também veículos de modo geral circulando nas mesmas ruas de antigamente. É preciso pensar, né? Caminhões de grande porte não deveriam acessar o centro da cidade. É um assunto, tenho falado aqui com frequência, que precisa ser discutido para ontem. Bom, atenção você que é motorista ou pretende se tornar motorista, vem aí novas regras para a Carteira Nacional de Habilitação. A nova Carteira Nacional de Habilitação vai contar com novidades. Além da tradicional cor verde, agora o amarelo é incorporado. A tinta fluorescente pode ser identificada pela luz UV, o que aumenta a segurança contra falsificações. Novidades que agradaram o Carlos, que está fazendo as aulas para tirar a habilitação pela primeira vez. Vai facilitar muitas coisas, né? Parar de andar de ônibus um pouco. E aí o meu sonho é ter meu próprio carro para poder andar. O documento vai ter um código, a exemplo do que é usado nos passaportes, e será impresso em inglês e francês para uso internacional. 2 letras vão indicar o tipo do documento. A letra P, apontando que é uma permissão para dirigir, e a letra D, que indica que a CNH é definitiva. Na carteira vão constar ainda restrições médicas e se o motorista usa o carro para trabalhar. Também será possível incluir o nome social do condutor. O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação vai ser emitido a partir do dia 1º de junho deste ano, mas ninguém precisa correr até o Detran. À medida que os motoristas forem renovando a carteira ou tirando a segunda via, vão ter acesso ao novo formato, digital ou físico. São admitidos documentos de habilitação tanto no formato físico, nessa nova regra que vem a partir de junho de 22, mas também o formato digital, que é aquele obtido por meio da Carteira Digital de Trânsito, a CDT, que você pode baixar nos aplicativos de aparelho celular. O quartel do 30º BPM, né, a Polícia Militar aqui de Teresópolis, passou a oferecer um novo serviço de saúde para os policiais lotados no município. Foi inaugurado o setor de odontologia lá no quartel do 30º BPM para atender aí os policiais aqui do município. Trata-se de uma conquista que há bastante tempo, né, um serviço que há bastante tempo era desejado pelos policiais aqui da cidade e agora vem aí na gestão do Coronel Soliva, né, que é o comandante do nosso quartel. A Coronel Gabriela, que é a diretora-geral de odontologia da Polícia Militar, esteve aqui no município inaugurando esse segmento. Nesta terça-feira, a Prefeitura realizou um dia D de vacinação contra a Covid-19 aqui no município. Segundo informação divulgada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, nesta terça-feira foram aplicadas 3.128 doses da vacina contra a Covid-19 aqui em Teresópolis. Esse evento teve como objetivo aumentar a cobertura vacinal entre a população ainda não imunizada ou com o esquema vacinal incompleto. Segundo a Prefeitura, né, também dando uma esmiuçada nesses números, dessas 3.128 vacinas aplicadas, 80 foram de primeira dose. Olha só, nesse momento que a gente vive, 80 pessoas não haviam recebido nem a primeira dose. 572 da segunda dose, segunda etapa, e 2.476 da dose de reforço dessa vacina contra a Covid-19. Ainda sobre a doença, voltando àquela questão dos leitos que eu falei aqui 2 dias atrás, né? O Estado estava divulgando que Teresópolis estava com 100% de ocupação de leitos,
Aí havia uma diferença entre o número informado pela prefeitura no painel local e o número que vinha do estado. No painel da prefeitura havia informação de 20 leitos de enfermaria e 29 de CTI, de UTI. Mas não tinha. Estava lá no painel, mas não era essa a realidade. Depois de provocada, a prefeitura atualizou lá o painel, né? Agora atualiza uma vez por semana, e informou o seguinte, né? Como houve uma redução do número diário de casos de Covid-19 aqui na cidade nas últimas semanas e meses, a prefeitura, com autorização do Ministério da Saúde, fez essa redução do número de leitos. Na verdade, a cidade tem hoje 5 leitos de enfermaria, sendo que 2 estão ocupados, e 4 de UTI, também 2 ocupados. Esperamos que a cidade, que o Teresopolitano não precise novamente desse serviço. Nós estamos acompanhando esse aumento novamente do número de infectados e aguardamos, inclusive, um posicionamento da prefeitura nesse sentido. Vamos voltar agora a destacar as estradas, né? A problemática das estradas do interior do município. Né? Continuamos recebendo aí reclamações de estradas do interior do município de modo geral, né? 2º e 3º distritos. Olha só essa aqui, localidade de Parque Boa União, né? O morador relata, mostra esse lamaçal, essa dificuldade de acesso lá em Parque Boa União, 2º distrito de Teresópolis. Ainda nessa região, né, no 2º distrito, mas para outro lado, vamos para Santa Rita, né, região de Santa Rita, Arrieiro, Santana, onde os moradores cansaram de esperar pela prefeitura. Né? Ato de desespero, cansaram de esperar a Secretaria Municipal de Agricultura tomar alguma providência e eles mesmos aí arrumaram caminhão, trator e resto de material de construção para tentar aí diminuir a quantidade de lama, né? Diminuir a possibilidade de derrapagem, de dificuldade de acesso, saem espalhando esses restos, esses cascalhos aí em diversos pontos, né? Santa Rita, Arrieiro, Santana, em direção a Cruzeiro ali, na situação complicadíssima, e inclusive, né, o Arrieiro ali tem 2 acessos, Posse e Fazenda Alpina, Santa Rita Fazenda Alpina. Nenhum dos lados dá para subir, nenhum deles. Choveu, fica o pessoal ilhado lá em Arrieiro e sem o transporte coletivo, né? Porque não tem como o ônibus subir como segurança. Então tá aí, mais um exemplo de comunidade unida, né? De povo unido para poder resolver um problema que é de gerência, de competência do governo municipal. Nesta quarta-feira, 12 de janeiro, né? Data correta, esquece 11, gente, é 12 de janeiro, mais um ano aí lembrado da tragédia. E a edição desse 12 de janeiro do Jornal Diário trouxe aí algumas lembranças, algumas imagens e falando também sobre o que houve de aprendizado nesses 11 anos após a maior catástrofe ambiental do país, além de questionar aí a realização de algumas obras que até hoje não ocorreram. Está aí a edição desta quarta-feira, edição digital do Jornal Diário de Teresópolis. Se você não tem acesso, basta mandar um WhatsApp para 2742-9977, que todo dia você recebe lá no seu celular a versão digital, né, com muita informação, muitas imagens aqui do município, no nosso Jornal Diário de Teresópolis. Ainda sobre essa dúvida que foi causada pela própria prefeitura, né, Câmara e Prefeitura, que fez essa lei maluca de criar feriado que não resolve nada, e a prefeitura que concordou e aprovou. Né, o prefeito aprovou essa ideia maluca, absurda de feriado, que nada resolve, e na data errada. Ontem eu mostrei aqui as edições de jornais antigos do dia 12, jornal e documento. E olha hoje uma nota da AVIT. Se você não lembra, a AVIT é a Associação das Vítimas das Chuvas de 2011. A associação criada para resolver os problemas das pessoas afetadas pela chuva de 2011. Isso está aí, ó. Se tem uma associação que representa 2011, essa é a AVIT. Ela já teve diversas pessoas à frente, diversos assuntos aí sendo discutidos. Então, é a associação que tem competência para falar da chuva de 2011. Isso está aí, ó, Teresópolis, 12 de janeiro de 2011. A AVIT não está falando 11 de janeiro. Então, por que a Câmara e a Prefeitura insistem com isso e vai eternizar, se não for revogado esse feriado sem nenhum sentido, pode eternizar. Isso não vai mudar, logicamente, a situação lá de 2011, mas a gente tem que respeitar a história e o que ocorreu e deve ser registrado o dia correto.
Então tá aí, ó, a VIT. Se a Prefeitura tiver qualquer dúvida das chuvas, a Câmara de Vereadores, o vereador que apresentou esse projeto maluco, entre em contato com a VIT. Aliás, a VIT hoje cobra ainda moradia, né, para quem até então aguarda aí uma solução nesse sentido. Qualquer coisa relacionada à tragédia, gente, consulta lá a VIT, que vocês vão ficar bem informados. Falando nesse 12 de janeiro, nesta quarta-feira, o repórter Luiz Bandeira esteve em alguns bairros afetados naquela madrugada horrível, catastrófica de 12 de janeiro, para atualizar as informações, as imagens dos principais bairros afetados na zona urbana do município. Hoje, dia 12 de janeiro de 2022, 11 anos se passaram da tragédia de 2011, onde várias pessoas perderam suas vidas por conta de muita chuva que caiu no município de Teresópolis. Esse é um dia para a gente fazer uma reflexão e para buscar também o que as autoridades fizeram para melhorar a vida de pessoas que moram em áreas de risco e para tornar a vida dessas pessoas mais seguras. Nós estamos agora no bairro do Espanhol, um dos mais atingidos pela tragédia, onde pessoas perderam a vida, onde inclusive teve um caso de um homem que ficou mais de 12 horas soterrado e sobreviveu, apesar de passar por esse aperto. Eu estou aqui com uma das personagens dessa tragédia, na verdade, uma das personagens da cobertura jornalística que houve logo depois dos acontecidos, que é a Joana, que na época trabalhava no Diário, não é isso, Joana? Era uma das repórteres, né, que acompanhou toda essa tragédia, que foi aos locais logo após o acontecido e pode trazer para a gente aqui imagens, coisas que você viveu e como a cidade se encontra agora. Obrigado por nos ceder essa entrevista, Joana. Na época da tragédia você trabalhava e o que você fez de imediato? Qual foi a cobertura que coube a você? Boa tarde, Bandeira. Boa noite para quem estiver assistindo também à noite. Eu participei bem ativamente, né, da cobertura dos eventos. No dia 12, a gente já foi mobilizado e, coincidentemente, eu fiquei responsável aqui pela área de Espanhol, Campo Grande, Calema, essa região toda aqui da Barra, que foi uma das mais afetadas. Hoje eu sou moradora aqui do Espanhol também. Mas no primeiro dia, no dia 12, a gente já foi destacado diretamente para o Campo Grande, que eu acho que naquele momento era o lugar que a gente tinha conhecimento que estava mais devastado. E o que a gente encontrou lá foi uma coisa assim, que só dá para descrever como surreal, né? Era muita lama, muita gente saindo das suas casas com roupa no corpo, crianças no colo, animais de estimação, muitos mortos já, infelizmente, né? O cenário era um cenário assim que eu acho que eu só tinha tido acesso em filme. Muitos carros, né? Carros assim em cima de casas, em cima de cercas. Era uma coisa assim que não dá pra gente mensurar se a gente não estiver vendo de verdade. Então, assim, era um sentimento ali de desorientação. As pessoas, elas estavam saindo das suas casas por motivos óbvios, mas eu acho que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo ali e as informações sobre o que realmente tinha acontecido foram vindo posteriormente. Até o trabalho jornalístico ficou meio à deriva, né? Foi indo de acordo com as coisas que iam acontecendo, não é isso, Joana? Exato. Naquele momento a gente não sabia o que tinha acontecido direito, a gente só foi cobrir mesmo a situação dos estragos. Para a gente tinha sido, né, uma cabeça d'água naquele momento, era o que a gente sabia. E a enxurrada que tinha vindo, né, da parte lá de cima do Campo Grande para baixo, a gente não sabia ao certo o que tinha acontecido. A gente só estava lidando naquele momento com a destruição e com os desabrigados. E foi assim, até hoje eu fico um pouco emocionada porque era impactante demais. Foi assim, um marco da minha carreira, né? Eu sou jornalista desde 2009. Hoje eu estou trabalhando com marketing, mas foi um marco da minha carreira de verdade. Porque a gente estava ali, mas ao mesmo tempo a gente não sabia o que fazer para ajudar. A nossa forma de ajudar era mostrar aquela situação para outras pessoas, tentar, né, conseguir melhorias para as pessoas que foram afetadas. Então, assim, foi um momento assim, muito caótico, acho que para todo mundo.
Ontem institucionalizaram um feriado que é meio errado, porque o feriado, se eu tivesse que haver um feriado, seria hoje, dia 12, porque as chuvas começaram no dia 11, mas no dia 12 é que os eventos catastróficos aconteceram, né? Depois, todo ano, a gente recorda essa data muito triste, e no decorrer desses 11 anos, você observou algum trabalho que realmente merecesse ser louvado para evitar novas tragédias como essa? Olha, Bandeira, em questão de infraestrutura, eu posso te falar aqui pela região onde eu moro, e depois vocês podem fazer imagem, a gente vê pouca coisa que tenha sido feita efetivamente. Ah, Joana, mas o que aconteceu não vai acontecer de novo. A gente não sabe. Tem que ser feito todo um planejamento de infraestrutura, de melhoria das contenções, dos barrancos que aqui tem. Inclusive, as casas que foram afetadas aqui, elas estão sendo ocupadas de novo. Isso está trazendo um perigo para essas pessoas que estão morando aqui. Não sei se está sendo feita alguma fiscalização. Não vejo nenhum agente da prefeitura aqui. E acredito que em outros bairros isso seja uma realidade também. Então, assim, não só um dia de muita tristeza para quem passou por essa situação, para nós que vivemos, né, muito ativamente a cobertura da tragédia, mas eu acho que é muito triste ver que ela não ensinou nada para o poder público. Não houve um ensinamento do que fazer para prevenir, né? Do que fazer para proteger as pessoas, do que fazer para cuidar dos teresopolitanos, especialmente os que moram ainda nessas regiões. Não digo só aqui na área da tragédia, não. Todo ano tem deslizamento no Vale da Revolta, todo ano tem algum evento naquelas regiões ali da BR. Então, assim, o que está sendo feito? Eu não vejo sendo feito nada. Na madrugada do dia 12 de janeiro de 2011, o bairro da Posse também foi muito castigado. E nesse trecho aqui, a água subiu bastante, atingindo casas, deixando pessoas desabrigadas e causando a morte de muitas famílias inteiras até, né? E esse ponto aqui é muito emblemático. Aqui ficava um prédio onde, muito depois, 10 anos depois da tragédia, ou seja, no ano passado, foi demolido pelo governo do estado um evento com a presença do governador e autoridades que simbolicamente vieram aqui para dizer que estavam retomando as atividades para ressarcir e reconstruir a cidade após a tragédia de 2011. Os engenheiros estimavam que todo esse espaço ficaria reservado para que esse encontro dos riachos pudesse ser amenizado quando de uma cheia muito acima da capacidade da canaleta do rio. A partir desse ponto aqui onde eu estou, houve estudos do INEA, de institutos de pesquisa geológicas que apontavam que desse ponto para trás não haveria possibilidade de moradia. Ou seja, essa seria toda uma área que ficaria voltada para conter os dois córregos. O encontro desses rios provocou uma tremenda tragédia na noite de 12 de janeiro de 2011. Logo depois da tragédia, o INEA fez um estudo que apontava a necessidade da construção de contenções contra o deslizamento de pedras. E uma dessas contenções que foi construída, e você já pode observar nas imagens que o cinegrafista Gilberto Oliveira fez aqui, dá para perceber que essas contenções vêm sendo danificadas. E o furto dessas peças, dessas contenções, pode provocar um aumento da fragilidade de um equipamento que serve justamente para conter outra eventual tragédia, como a de 2011. Que absurdo, né? Que flagrante ali, aquela cerca, entre aspas, ali, né? Aquela contenção, é para evitar que, se houvesse novas pedras rolando, arrastadas pela água, continuassem o seu caminho, né? Atingindo residências que, aliás, nem deveriam estar mais ali. Porém, estão furtando o material, furtando as peças aí, o Estado também, né? Que material é esse que alguém vem com uma chave e tira, o Estado? Que material, né? Aliás, não haver nem mais ninguém morando ali, há dezenas de pessoas que continuam em Campo Grande e retirando ali a cerca, né? Já é uma barreira bastante questionável, visto que não foi esse o projeto inicial. O
projeto, como lembrado ali, era uma barragem de contenção do rio, né? Seria feita ali uma barragem, se chovesse forte novamente, ela iria segurando a água e soltando aos poucos. Não fizeram as 3 barragens, fizeram essas 2 aí com tela para segurar as pedras, isso lá em Campo Grande, né? Ponto final da posse, Campo Grande. E estão furtando parte do material, que absurdo. Então, além da promessa não cumprida por esses governos todos que passaram aí nessa última década, a própria população contribuindo para essa preocupante situação. Faltaram as barragens, faltaram casas populares nos bairros, havia previsão de construir um condomínio na posse, um condomínio no interior do município, nada disso foi feito. Um parque fluvial ao longo do Córrego Príncipe, para evitar que fosse ocupado novamente, porque a regra manda 30 metros para cada lado do rio não pode ser ocupado, não é isso que ocorre, infelizmente. Tudo isso ficou no papel, tudo isso ficou aí no esquecimento. Uma década depois. No ano passado, a Diário TV produziu um pequeno documentário sobre a primeira década, os 10 anos da tragédia. E nesse trabalho, justamente, né, conversamos com jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, pessoas que trabalharam nessa cobertura difícil, muito difícil. Uma coisa é o jornalista lá de fora, lá do Rio de Janeiro, subir a serra, fazer as fotos, as imagens, as entrevistas e ir embora. Outra coisa é o morador local, profissional aqui da cidade, visitar um bairro que deixou de existir após uma catástrofe, onde ele mesmo já esteve dezenas de vezes, onde havia amigos, familiares, saiu o Andrezinho, André Oliveira, muito tempo trabalhou com a gente aqui. Então, para a imprensa local, foi extremamente difícil essa cobertura lá em 2011, né? Porque havia sentimento. Imagine você, tá aí o Gilberto, nesse dia andou 2 horas e meia para chegar até Santa Rita, para poder registrar a situação de Santa Rita. Isadora, Joana, Marcos Wagner, tantos outros aqui da cidade que foram e colocaram o pé na lama para trazer. E além das dificuldades aí de acesso, imagina só, você andar 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, porque não tem acesso. Tem essa questão aí do sentimento, do envolvimento com a comunidade. Então foi um período muito difícil para a gente. E voltamos aí nesse documentário dos 10 anos aí, resgatando imagens, depoimentos, não só das equipes aí de imprensa da cidade, mas também de pessoas que foram afetadas pela tragédia. Se você não assistiu esse documentário no ano passado, a gente exibiu que durante a semana da primeira década da tragédia, está lá no nosso canal do YouTube. Basta entrar lá no canal da Diário TV e procurar 10 anos da tragédia, um documentáriozinho de 40 minutos, pouco menos, lembrando essas histórias, né? Talvez quem não viveu diretamente esse 12 de janeiro compreenda o que foi essa catástrofe. E isso vale para os políticos, aqueles que hoje têm a responsabilidade de tentar mudar aí situações que podem ser mudadas, né? Em relação, logicamente, se é uma tragédia natural, sim, mas há diversas ações que podem, pelo menos, diminuir aí os riscos para os teresopolitanos. Então fica a dica aí, canal da Diário TV, 10 anos da tragédia, assista lá, inclusive você, político local. Essas e outras notícias você vê também em nosso site, netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!